E aí, pessoal? Bem-vindos a mais Deep Dive. Oba! Hoje a gente vai se aventurar no mundo do Bitcoin, hein? É o Bitcoin. Tenta desvendar esse enigma. Será que ele é o futuro do dinheiro ou só uma bolha esperando para estourar? A gente vai analisar o Bitcoin como um investimento. Especialmente para você que está querendo saber se vale a pena ou não botar suas economias nessa cripto. Essa é a grande dúvida de muita gente, né? Pois é. O Bitcoin tá dando o que falar. Tá bombando? Todo mundo tem uma opinião, uns ama, outros odeiam. É verdade. Mas a gente está aqui para te dar a visão completa, sem viés, Isso aí. para você tirar suas próprias conclusões. Exatamente. A gente quer te ajudar a entender se o Bitcoin tem lugar no seu futuro financeiro. Ah, E já que a gente está falando de futuro, a primeira pergunta é: será que o Bitcoin é realmente uma reserva de valor? Tipo um ouro digital, como muita gente diz por aí. muita gente fala isso, né? Ouro digital, essa é a grande questão. Muita gente compara o Bitcoin ao ouro por causa da sua oferta limitada. Só 21 milhões de Bitcoins vão existir. É verdade. E a escassez, historicamente, é um dos fatores que fazem do ouro uma reserva de valor tão sólida. Faz sentido. Mas será que essa lógica se aplica ao Bitcoin? Faz sentido pensar assim, né? É. O ouro passou por tanta coisa. Guerras, crises, impérios caindo. E continua sendo um ativo seguro. Sim. Mas o Bitcoin, com seus 10 anos de história, só viu o mundo em momentos relativamente calmos, economicamente falando. O Bitcoin é bem novinho ainda, né? É. Comparado ao ouro. Será que ele aguentaria o tranco de uma crise braba? Essa é a pergunta, né? Parece coisa. É aí que a coisa fica interessante. Se a gente olhar para o desempenho do Bitcoin durante as quedas do S&P 500 na última década, tipo em 2018, 2020, 2022, ele despencou muito mais que a bolsa americana. Teve vezes que chegou a cair 80%. Caramba, 80%. É, Isso é muito diferente do ouro, totalmente. que geralmente se valoriza quando tudo vai pro buraco, né? Geralmente é. Totalmente diferente. E isso levanta uma questão importantíssima. Se o Bitcoin derrete em crises menores, o que aconteceria em uma crise global? Daquelas de abalar as estruturas, é um risco enorme para quem aposta todas as fichas nele. Verdade. E tem outro detalhe. A gente viu na análise que não existe uma correlação real entre os movimentos do preço do ouro e do Bitcoin. Ou seja, às vezes um sobe enquanto o outro cai, e vice-versa. Essa história de ouro digital parece que não se sustenta muito bem na prática, né? Exatamente. A ideia é tentadora, mas os dados mostram que o Bitcoin ainda não se comporta como o ouro em momentos de crise. E aí fica a dúvida. Será que ele realmente pode ser considerado uma reserva de valor confiável a longo prazo? Essa é a pergunta de 1 milhão de Bitcoins. É. Mas mudando um pouco de assunto, a gente também ouve falar muito sobre o Bitcoin como a moeda do futuro. Será que ele tem potencial para substituir o dinheiro que usamos no dia a dia? Sei lá. A gente vê cada vez mais lugares aceitando o Bitcoin como pagamento. É verdade, cada vez mais. Mas a questão é, ele é prático e eficiente o suficiente para ser usado em transações cotidianas. Imagina você indo na padaria e tendo que esperar horas para sua compra ser confirmada na blockchain. Nossa. Ou pagar uma taxa absurda para comprar um pãozinho. Pior que a taxa do cartão, né? É. Mas falando sério, por que essas transações do Bitcoin demoram tanto? Bom, o sistema de validação de transações de Bitcoin é chamado de Proof of Work, né? Basicamente, os mineradores usam um poder computacional gigantesco para validar cada transação. Certo. E quanto mais o preço do Bitcoin sobe, mais gente quer minerar, mais competição, mais energia gasta e adivinha, as taxas de transação disparam. Então, se o Bitcoin continuar subindo de preço, a gente pode acabar pagando uma fortuna só para usar ele no dia a dia. Exatamente. Nossa. É. E aí fica a pergunta. Se as taxas ficarem altíssimas, quem vai querer usar o Bitcoin para pagar um café ou um lanche? Será que ele realmente pode ser uma moeda prática para usarmos no dia a dia? Tem gente que aposta na Lightning Network como a solução para esse problema das taxas. A Lightning Network. O que você acha disso? A Lightning Network é uma segunda camada, né? Que promete transações mais rápidas e baratas, mas ainda está em desenvolvimento. É complexa e tem suas próprias limitações. É cedo para dizer se vai dar certo. Entendi. E ser adotada em massa. Ou seja, ainda é cedo para saber se o Bitcoin vai ser a moeda do futuro. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tem outro fator que a gente não pode ignorar. Uau. O sobe e desce alucinante do preço do Bitcoin. Quem tem estômago para essa montanha russa? Pois é. A volatilidade do Bitcoin é de tirar o fôlego, para não dizer outra coisa. É. Sobe 1000%, depois cai 80%. Nossa.
Difícil prever para onde ele vai. Imagina se o seu salário, pago em Bitcoin, desvalorizasse 50% da noite para o dia. Seria um caos total. Seria. Tem gente que diz que essa volatilidade vai diminuir com o tempo. Conforme o Bitcoin amadurece e mais gente usar ele. É uma possibilidade. Mas, se olharmos para o passado, os períodos de maior adoção do Bitcoin vieram acompanhados de, adivinha, De quê? mais volatilidade. Parece que a volatilidade é um parceiro inseparável do Bitcoin. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Mas isso realmente coloca em xeque o uso dele como moeda no dia a dia? Quem quer usar um dinheiro que pode perder metade do valor do nada? Realmente, ninguém quer ter essa dor de cabeça. Mas, mudando um pouco o foco, a gente tem que reconhecer que o Bitcoin está sendo adotado em um ritmo impressionante. Tá crescendo bastante. Tem estudos mostrando que 1 em cada 4 brasileiros já tem Bitcoin ou alguma outra criptomoeda. A verdade, essa taxa de adoção é muito maior do que a de investimentos tradicionais. É um fenômeno tanto. Mas atenção, a adoção rápida não é sinônimo de sucesso garantido a longo prazo. Mas, como assim? É. Se tanta gente está usando, não é sinal de que ele veio para ficar. Pense no caso do ETF de Bitcoin da BlackRock. Ele chegou a 40 bilhões de dólares em ativos muito mais rápido do que qualquer outro ETF da BlackRock. Mas isso não significa que o Bitcoin vai continuar subindo para sempre. Entendi. O mercado de criptomoedas é movido por expectativas. E às vezes a realidade não acompanha o hype. Entendi. A gente não pode se empolgar só com popularidade. Tem que ter cuidado para não se deixar levar pelo hype. Exatamente. É preciso olhar para todos os lados antes de investir. E falando em se deixar levar, você já sentiu aquela pressão para entrar na onda do Bitcoin? Antes que seja tarde demais? Aquele famoso FOMO, medo de perder a oportunidade? Quem nunca, né? Principalmente nesse mundo das criptomoedas que tudo acontece tão rápido. Pois é, mas cuidado. Yeah. O FOMO pode te levar a comprar Bitcoin no pior momento possível. É. Tipo, quando o preço tá nas alturas. Certo. As estatísticas mostram que a maioria dos compradores entra no mercado perto dos picos de preço. E aí, quando o preço corrige, eles acabam perdendo dinheiro. Parece que a gente sempre entra na festa quando a música já tá acabando, né? É mais ou menos isso. É como tentar pegar um trem em movimento. Você pode conseguir. Isso aí. Mas o risco de se machucar é grande para saber se estamos comprando na hora certa. Ou sendo levados pela emoção, tem alguma ferramenta que pode nos ajudar. Tem sim. Uma ferramenta interessante é o indicador de medo e ganância. Ele mostra o sentimento do mercado em relação ao Bitcoin. Quando o indicador aponta para a ganância extrema, geralmente não é um bom momento para comprar. Entendi. É tipo quando a gente vai no shopping na Black Friday e compra um monte de coisa que não precisa só porque tá barato. A gente acaba comprando na empolgação e depois se arrepende. Exatamente. E por falar em compras impulsivas, você viu a alta do Dogecoin e da Dog with Hat? É mesmo. Parece piada, né? Pois é. Essas moedas meme mostram como o mercado de criptomoedas pode ser completamente irracional e imprevisível. As pessoas compram na emoção, sem nenhuma análise, e isso pode levar a grandes perdas. É como apostar em um cavalo só porque ele tem um nome engraçado. A chance de ganhar é mínima. Exatamente. E essa é a prova de que a gente precisa manter a cabeça fria e pensar estrategicamente antes de investir em qualquer ativo, principalmente no mundo das criptomoedas. Mas então, como a gente pode encarar o Bitcoin com sensatez? Tem alguma dica para quem está pensando em investir? A primeira dica é: informação é poder. Entenda os fundamentos do Bitcoin, os riscos, as vantagens, defina uma estratégia de investimento. E, mais importante, controle suas emoções. Não deixe o FOMO te dominar. E nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Com certeza. A diversificação é fundamental para reduzir os riscos. Se você acredita no potencial do Bitcoin, uma alocação pequena e controlada, digamos 3% a 5% da sua carteira, pode ser uma opção. Mas esteja ciente de que você pode perder parte ou até todo o seu investimento. E nunca invista dinheiro que você precisa para curto prazo. Tipo, pagar as contas ou sua reserva de emergência. Exato. O Bitcoin é um investimento de longo prazo e você precisa estar preparado para as oscilações do mercado. Lembre-se, a decisão de investir em Bitcoin é pessoal e intransferível. Cada um deve avaliar os riscos, as oportunidades e seus próprios objetivos financeiros. E antes de tomar qualquer decisão, converse com um profissional de investimentos de sua confiança. Com certeza. Um bom assessor financeiro pode te ajudar a entender o mercado de criptomoedas, montar uma carteira de investimentos diversificada e traçar a melhor estratégia de acordo com seu perfil de risco. A gente sabe que o mundo das criptomoedas pode parecer complicado no começo.
cheio de termos técnicos e conceitos novos. Buscar ajuda profissional é fundamental para não cair em armadilhas. Exatamente. Um profissional experiente pode te guiar pelas melhores plataformas para comprar e vender Bitcoin, te mostrar as formas mais seguras de guardar suas criptomoedas e te explicar as implicações tributárias desse tipo de investimento. E a gente volta já já com a segunda parte do nosso Deep Dive sobre Bitcoin. Fique ligado. Até já. E aí, pessoal, de volta para o nosso Deep Dive no mundo do Bitcoin. Na primeira parte, a gente viu que o Bitcoin é um ativo cheio de personalidade. É verdade. Com potencial, mas também com muitos riscos e incertezas. Verdade. A gente desvendou essa ideia de que o Bitcoin seria tipo um ouro digital, uma reserva de valor super segura. E vimos que, na prática, essa comparação não se sustenta. O Bitcoin é muito mais volátil que o ouro, principalmente quando a economia dá uma balançada. E como é volátil? Lembra que a gente falou que essa montanha-russa de preços coloca em dúvida o futuro do Bitcoin como moeda do dia a dia? Afinal, quem quer usar um dinheiro que pode perder metade do valor da noite para o dia? Ninguém merece essa insegurança, né? Mas mesmo com essa volatilidade toda, a gente vê que o Bitcoin vem conquistando cada vez mais fãs no Brasil e no mundo. A taxa de adoção é impressionante. Sem dúvida. E essa popularidade toda tem impulsionado o preço do Bitcoin para cima, atraindo cada vez mais investidores. Mas é preciso ter cuidado. A adoção em massa não é a garantia de sucesso a longo prazo. Mas se tanta gente está usando, não é um bom sinal. Me explica melhor esse ponto. Claro. Pensa no caso do ETF de Bitcoin da BlackRock, que a gente comentou. Ele chegou a 40 bilhões de dólares em ativos rapidinho, muito mais rápido que outros ETFs da mesma gestora. Mas isso não garante que o Bitcoin vai continuar subindo para sempre. O mercado de criptomoedas é movido por expectativas e às vezes a realidade não acompanha o hype. Entendi. É como aquele ditado: compra na expectativa, venda na realidade. E falando em expectativa, o FOMO, o famoso medo de perder a oportunidade, tem feito muita gente entrar de cabeça no mundo do Bitcoin sem pensar direito. É pouca gente. As estatísticas mostram que a maioria dos compradores de Bitcoin entra no mercado quando o preço está lá no alto, perto dos topos históricos, e o que acontece depois? O preço cai e muita gente acaba perdendo dinheiro. A gente sempre acha que vai conseguir sair antes da bolha estourar, né? Mas na maioria das vezes a gente acaba se dando mal. É como entrar em um jogo que já está quase acabando. As chances de ganhar são bem menores. E para ilustrar essa irracionalidade que às vezes toma conta do mercado de criptomoedas, lembra do caso da Dogecoin e da Dogwithat, aquelas moedas meme que a gente comentou? Lembro sim. Aquelas que dispararam do nada, sem nenhuma razão lógica, só por causa da zoeira na internet. Pois é. O preço delas foi lá para cima sem nenhuma justificativa, só especulação e emoção. Isso mostra como o mercado de criptomoedas pode ser um cassino às vezes. E como a gente evita cair nessas ciladas? Como investir em Bitcoin ou em qualquer outro ativo de forma inteligente. Informação é a chave. Entenda como o Bitcoin funciona, quais são os riscos, as vantagens, as desvantagens. Defina uma estratégia de investimento e, principalmente, controle suas emoções. Não deixe o FOMO te dominar. E nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Diversificar é essencial para não perder tudo de uma vez. Exatamente. Diversificar é fundamental para ter uma carteira de investimentos mais equilibrada e resiliente. Mas a gente sabe que para quem acredita na tese do Bitcoin, a diversificação pode parecer meio chata, né? Afinal, a promessa de retornos astronômicos do Bitcoin é muito tentadora. A gente sempre sonha em ficar rico rápido, né? Mas a gente sabe que no mundo dos investimentos as coisas não funcionam bem assim. É verdade. É importante lembrar que o Bitcoin é um ativo extremamente volátil e arriscado. E o que sobe rápido pode cair com a mesma velocidade. Então, se a gente está pensando em investir em Bitcoin, a dica é: comece com uma quantia pequena, que você esteja disposto a perder, e vá aumentando aos poucos, conforme você for se familiarizando com os riscos. Exato. E nunca invista o dinheiro que você precisa para curto prazo, como pagar as contas ou sua reserva de emergência. O Bitcoin é um investimento de longo prazo e você precisa estar preparado para enfrentar as oscilações do mercado. Mas e se a gente quiser usar o Bitcoin como moeda mesmo, para comprar coisas no dia a dia? Tem como fazer isso de forma segura? Tem sim, mas é preciso tomar alguns cuidados. A gente já falou sobre a volatilidade do Bitcoin, que pode fazer com que o valor da sua compra mude do nada. Outro ponto importante é a segurança. Segurança? Mas o Bitcoin não é super seguro por causa da blockchain. A blockchain do Bitcoin é segura sim, mas a forma como você armazena seus Bitcoins também importa. Então me explica, como a gente guarda nossos Bitcoins de forma segura? Existem basicamente duas formas: carteiras quentes e carteiras frias. E qual a diferença entre elas? As carteiras quentes são conectadas à internet, tipo aplicativos de celular ou plataformas online.
Elas são mais práticas para o dia a dia, mas também mais vulneráveis a ataques de hackers. Entendi. É tipo, deixar a porta da sua casa aberta, né? Fica mais fácil para entrar e sair, mas também mais fácil para alguém indesejado invadir. E as carteiras frias? As carteiras frias, também conhecidas como hard wallets, são dispositivos físicos que armazenam seus bitcoins offline, tipo um pendrive. Elas são mais seguras, mas também menos práticas para transações frequentes. E qual a melhor opção? Depende do seu perfil e da quantidade de Bitcoin que você tem. Se você faz transações frequentes com valores menores, uma carteira quente pode ser suficiente. Mas se você tem uma grande quantidade de Bitcoin, o ideal é usar uma carteira fria para garantir a máxima segurança. E nunca anote suas senhas e códigos de acesso em qualquer lugar, tipo no celular ou em papéis. Exato. Guarde essas informações em um lugar seguro e secreto, de preferência offline, para evitar que elas sejam roubadas por hackers. E se a gente precisar de ajuda para escolher a melhor forma de guardar nossos bitcoins, tem algum especialista que a gente pode procurar. Com certeza. Converse com um especialista em segurança digital. A segurança é fundamental no mundo das criptomoedas e é preciso tomar todas as precauções para proteger seu investimento. E já que a gente está falando de investimento, lembra que a gente comentou que o Bitcoin não tem um método preciso de avaliação, como as ações. Verdade. Não existe um indicador fundamentalista que determine o preço justo do Bitcoin. A valorização dele é baseada em expectativas futuras, na oferta e demanda, na adoção em massa, na regulamentação governamental e em vários outros fatores. Mas então, como saber se o Bitcoin está caro ou barato? Essa é a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de Bitcoins. Alguns analistas usam indicadores técnicos, tipo médias móveis, suporte e resistência, para tentar prever os movimentos do mercado. E outros usam análise fundamentalista, avaliando a tecnologia por trás do Bitcoin, a utilidade dele como meio de pagamento, a escassez, a segurança e o potencial de crescimento ao longo prazo. Mas no final das contas, o preço do Bitcoin é definido pelo mercado, pela oferta e demanda. E o mercado é movido por expectativas, emoções, especulações e muitas vezes irracionalidade. Ou seja, prever o futuro do Bitcoin é como tentar adivinhar os números da loteria. É mais ou menos isso. O que a gente pode fazer é analisar os fatos, os riscos, as oportunidades e tomar decisões de investimento conscientes sem se deixar levar pela euforia ou pelo medo. E lembrar que investir em Bitcoin ou em qualquer outro ativo envolve riscos. Nunca invista dinheiro que você não pode perder e seja preparado para surpresas do mercado. Mas e aí o Bitcoin é só para quem quer investir ou ele pode ser usado para outras coisas? O Bitcoin é muito mais do que um investimento. Ele é uma tecnologia disruptiva que pode revolucionar a forma como lidamos com dinheiro e com diversos outros aspectos da nossa vida. Tipo, me dá alguns exemplos. Por exemplo, o Bitcoin pode ser usado para fazer pagamentos internacionais de forma rápida e barata, sem depender de bancos ou instituições financeiras tradicionais. Isso seria ótimo para quem trabalha como freelancer ou para quem tem família no exterior, né? E que mais? O Bitcoin também pode ser usado para proteger seu patrimônio da inflação, principalmente em países com moedas instáveis. Faz sentido. Se a moeda do seu país está perdendo valor, você pode trocar parte do seu dinheiro por Bitcoin e se proteger da desvalorização. Que interessante. E tem mais. O Bitcoin pode ser usado para fazer doações para ONGs e instituições de caridade de forma transparente e segura, sem intermediários que podem cobrar taxas ou desviar recursos. Nossa, isso é realmente revolucionário. A gente está falando de um sistema financeiro mais justo, transparente e acessível a todos. Exatamente. O Bitcoin tem o potencial de democratizar o acesso ao sistema financeiro e dar mais poder às pessoas. Mas, como a gente já discutiu, ele também tem seus desafios e riscos. É importante ter uma visão crítica, se informar bem e não se deixar levar pelas promessas fáceis, né? Com certeza. E na terceira parte do nosso Deep Dive, a gente vai explorar justamente os desafios e as perspectivas do Bitcoin para o futuro. A gente vai falar sobre regulamentação e escalabilidade, concorrência com outras criptomoedas e muito mais. Fiquem ligados! E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive no mundo do Bitcoin. Isso aí. Nas partes anteriores, a gente mergulhou de cabeça nos prós e contras do Bitcoin como investimento e como moeda. Agora, a gente vai tentar entender o impacto do Bitcoin no mundo. Olhando para o futuro. É isso aí. O Bitcoin chegou chegando. Trouxe uma nova perspectiva sobre como a gente lida com dinheiro. A ideia de uma moeda descentralizada sem o controle de governos ou bancos centrais é realmente inovadora e desafiadora. E essa descentralização que mais atrai os fãs do Bitcoin, né? Eles acreditam que o Bitcoin pode ser a solução para vários problemas do sistema financeiro tradicional, como a inflação, a corrupção e a falta de transparência. Exatamente. Eles veem o Bitcoin como uma forma de devolver o poder às pessoas.
permitindo que cada um controle seu próprio dinheiro, sem intermediários. É uma verdadeira revolução financeira. Mas, sendo bem sincera, será que essa utopia do Bitcoin é realmente possível? A gente sabe que toda mudança enfrenta resistência, né? Com certeza. Apesar de todo o potencial inovador, o Bitcoin ainda tem muitos obstáculos para se tornar uma moeda globalmente aceita. E um dos principais desafios é justamente a volatilidade. Que a gente já debateu bastante. Para uma moeda ser usada no dia a dia, ela precisa ter um valor estável. Imagina o caos se o preço do pão mudasse todo dia por causa da oscilação do Bitcoin. Seria uma loucura. É. Ninguém conseguiria se planejar, fazer compras, pagar as contas. E qual outro desafio você vê para o futuro do Bitcoin? Outro grande desafio é a escalabilidade. A blockchain do Bitcoin, a tecnologia por trás da criptomoeda. Certo. Ainda tem limitações em termos de velocidade e capacidade de processamento de transações. Ela simplesmente não consegue lidar com um volume gigante de transações como o sistema financeiro tradicional. Então, para o Bitcoin ser usado em larga escala, essa questão da escalabilidade precisa ser resolvida, certo? Exatamente. E aí entra outra questão importante, a regulamentação. Como os governos estão lidando com essa nova realidade do Bitcoin? Cada país está adotando uma abordagem diferente, o que gera muita incerteza para investidores e empresas que querem trabalhar com a criptomoeda. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda não tem uma legislação específica para criptomoedas. Mas o Banco Central já deu alguns sinais de que está trabalhando em marco regulatório. É importante que os governos encontrem um equilíbrio entre a necessidade de regulamentar o mercado para evitar fraudes e lavagem de dinheiro, mas sem sufocar a inovação que o Bitcoin representa. É um desafio e tanto. E agora a pergunta que não quer calar lá. O que a gente pode esperar do Bitcoin nos próximos anos? Bola de cristal, por favor. Prever o futuro é sempre complicado. Mas acredito que o Bitcoin veio para ficar. A tecnologia blockchain, que é a base do Bitcoin, tem um potencial enorme para transformar diversos setores. Não só o financeiro. A gente já vê a blockchain sendo usada em áreas como logística, saúde, governo. E até na indústria do entretenimento. É impressionante como essa tecnologia está se espalhando. É verdade. A blockchain permite criar sistemas mais seguros, transparentes e eficientes. E o Bitcoin, como a primeira e mais conhecida criptomoeda, vai continuar desempenhando um papel importante nesse ecossistema. Mas é importante lembrar que o Bitcoin não está sozinho nessa jornada. Existem milhares de outras criptomoedas por aí. E novas tecnologias e projetos estão surgindo o tempo todo. Com certeza. O mercado de criptomoedas é super dinâmico e competitivo. O que é inovador hoje pode ficar ultrapassado rapidinho. Por isso é fundamental se manter atualizado, estudar, pesquisar e, principalmente, ter uma visão crítica. E não se deixar levar pelo hype ou pelas promessas de ficar rico da noite pro dia, né? Exatamente. Investir em criptomoedas, assim como em qualquer outro ativo, envolve riscos. É preciso ter cautela, paciência, disciplina e, acima de tudo, bom senso. E nunca investir dinheiro que você não pode perder. Essa é a regra de ouro. Com certeza. Para qualquer investimento. Esperamos que esse Deep Dive tenha te ajudado a entender melhor o mundo do Bitcoin, seus desafios e as oportunidades que ele apresenta. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa. O Bitcoin já deixou sua marca na história. E você, o que acha de tudo isso? Conta pra gente nos comentários. Compartilhe suas experiências, suas dúvidas, suas opiniões sobre o Bitcoin. Vamos continuar essa conversa. E para quem quer se aprofundar ainda mais nesse universo, não deixe de conferir os links. Que a gente vai deixar na descrição do episódio. Tem muita informação bacana por lá. É isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham curtido esse mergulho no mundo do Bitcoin. E lembrem-se, o mundo das finanças está em constante transformação. E a gente precisa estar preparados para as mudanças. Continue acompanhando o Deep Dive para mais informações e insights sobre o futuro do dinheiro e dos investimentos. Até a próxima. Tchau, tchau.